Quando o Gustavo e o Edson me enviaram um e-mail convidando para esse evento, a indicação era a indicação de um campo muito abrangente, a história do direito constitucional. Era só isso. Obviamente, o que se esperava era que eu delimitasse alguma coisa, uma temporalidade, escolhesse algumas fontes e desenvolvesse uma pesquisa dentro desse campo maior, né? E eu comecei nessa linha. Eu teria algo a dizer sobre o período joanino, os panfletos joaninos. Curiosamente, o nosso constitucionalismo, ele é anterior à Constituição e anterior ao Brasil. A história constitucional do Brasil é anterior à Constituição e anterior ao próprio Brasil, eu insisto. Só que seria uma análise muito pontual e, na verdade, eu optei por discutir, ingressar numa controvérsia que diz respeito ao que significa, qual o significado de se escrever uma história do direito e mais especificamente uma história constitucional. O que expressa essa frase, história constitucional, história do direito, né? Então, a minha fala é uma fala que é uma discussão mais metodológica, onde eu vou confrontar duas visões de história e defender a importância dessas duas visões, de se cultivar essas duas visões, e não de se excluir uma em detrimento da outra, né? Então, vai ser esse o meu assunto. A história escrita por juristas está no banco dos réus. A lista de acusação é extensa. Juristas não usam fontes, nem discutem a literatura especializada, apenas citam outros juristas. Os manuais, o capítulo histórico dos manuais é um exemplo disso. Juristas não recortam uma temporalidade específica, mas condensam em poucas páginas um período que sai de Roma, quando não antes, e chega aos nossos dias. Juristas preferem essa extensão temporal a fim de defender a continuidade de institutos. Juristas são anacrônicos ao localizarem institutos contemporâneos do passado remoto. Recentemente, encontrei uma tese de doutorado que falava ainda na defesa da concorrência no Código de Hammurabi. Juristas não suspeitam que sobre a mesma palavra, existem conceitos diferentes. O mais forte disso é a palavra lei, né? Que não significa a mesma coisa em Roma e hoje. No caso da história constitucional, o exemplo mais famoso de uma história escrita por juristas, de um argumento típico desse tipo aqui, é a que defende a continuidade, uma continuidade que vai da Magna Carta medieval às declarações de direitos humanos no século XX. Então, essa é uma lista de acusação que é feita para a história escrita pelos juristas. Nos Estados Unidos, essa história dos juristas é chamada pejorativamente de Law Office History. O professor de história Alfred Kelly escreveu um libelo acusatório que ficou famoso, chamado Clio, que é a deusa da história, Clio e a Corte. Um caso de amor ilícito. Então, esse historiador dizia, olha, quando os juristas falam de direito, não estão entendendo nada. Falam de história, não estão entendendo nada. É importante lembrar que, além dos professores de história, há também professores de direito que não querem ser confundidos com os juristas. Por exemplo, Antônio Manuel Espanha, Michel Stolais, que defendem uma escrita da história ao modo de seus colegas da Faculdade de História. Então, veja, não é um conflito de faculdades aqui. Faculdade é um lugar pedagógico, não é disso que eu vou falar. Não é um conflito entre Faculdade de Direito e Faculdade de História. Conflito entre duas escritas da história. É claro que a escrita da história
profissional pode ocorrer também no espaço universitário, Faculdade de Direito. Frederick Maitland, do século XIX, dizia que história do direito é, para início de conversa, história. Então isso é um libelo acusatório. Os juristas que escrevem história estão no banco dos réus. Indo na contramão, não vou prolongar aqui o rosário das críticas. Ao contrário, eu gostaria de fazer o papel de advogado de defesa. Então eu vou defender, na verdade, esses juristas. Chamo como testemunho de defesa o constitucionalista norte-americano Cass Sunstein. Leio uma passagem dele. O que estou sugerindo é que o constitucionalista, ao pensar sobre o curso futuro do direito constitucional, tem um projeto especial em mente. E não há nada de errado com esse projeto. O historiador está tentando reimaginar o passado para o momento de hoje, necessariamente a partir das convenções interpretativas da comunidade dos historiadores. Ao contrário, o constitucionalista, agora atenção aqui, o historiador constitucionalista está tentando contribuir para o repertório de argumentos da cultura judicial, que coloca cultura judicial. Nessa visão, o jurista com senso histórico não precisa ser descrito como fazendo uma versão de segunda qualidade, mas que está trabalhando segundo critérios diferentes. Fim da citação. Então, minha hipótese é a seguinte: história do direito, essa expressão não descreve uma unidade. Não é uma unidade, sendo que a controvérsia seria uma guerra total. Quer dizer, uma unidade, e quem deve ficar com essa unidade? Quem escreve de modo correto a história? Não vou dizer que é isso, mas essa expressão expressa uma diferença. Vamos falar em duas escritas da história, e eu vou chamar a primeira de discurso historiográfico, é a do que o Kelly defendia, Maitland, Espanha, Stolais, que é escrito segundo convenções da comunidade interpretativa dos historiadores propriamente dito. Então, vou chamar isso de discurso historiográfico. E o outro tipo de história, vou chamar, na nossa fala seguinte, de discurso histórico-jurídico. Quero sustentar que existe essa diferença, que ela deve ser mantida e cultivada. Minha aposta é que pode haver uma colaboração entre elas, se de partida se aceitar a diferença. Eu vou trazer dois exemplos agora, um exemplo do discurso historiográfico e um exemplo do discurso histórico-jurídico. O exemplo do discurso historiográfico, eu vou sintetizar rapidamente a tese de uma historiadora chamada Miriam Downikoff, de São Paulo. Ela escreveu uma tese chamada O Pacto Imperial, Origens do Federalismo no Brasil. Então eu vou exemplificar esse discurso historiográfico falando da Miriam. Depois, exemplifico o discurso histórico-jurídico citando uma passagem de João Barbalho, que escreveu um influente comentário à Constituição de 1891. A Miriam. Bom, ela está interessada em estudar a matriz institucional que caracteriza o Segundo Império. Essa matriz seria o federalismo monárquico. O que significa dizer que, por um lado, as províncias possuíam autonomia política em temas sensíveis, como tributação, escolha dos quadros administrativos provinciais. Por outro lado, o outro lugar de exercício da política era o parlamento, onde as elites provinciais eram representadas
e onde a composição de interesses locais e interesses nacionais ganhava configuração. A diferença entre a monarquia e a república não é a diferença entre Estado unitário e Estado federal. Mas é uma diferença de grau, não uma diferença de qualidade. Haveria já no Império um federalismo. Isso é o que diz a Miriam. Eu li uma passagem. A unidade de todo o território da América Lusitana, sob a hegemonia do governo do Rio de Janeiro, foi possível não pela neutralização das elites provinciais e pela centralização, mas graças à implementação de um arranjo institucional por meio do qual essas elites se acomodavam ao contar com autonomia significativa para administrar suas províncias e, ao mesmo tempo, obter garantias de participação no governo central. As elites provinciais participaram ativamente das decisões políticas, fosse na sua província, fosse no governo central. Fim da citação. Sem dúvida que a tese é controversa. O que está sendo problematizado é a sinonímia entre centralização e Estado unitário. Pode haver federalismo com forte centralização judicial, por exemplo. Ela coloca em causa uma visão dicotômica que opõe uma elite política ilustrada, preocupada com a construção do Estado Nacional, versus elites provinciais atrasadas, apenas interessadas com as questões locais. Quer dizer, a Miriam fez uma tese que abre uma discussão, isso não está encerrado, mas é uma tese controversa no seguinte sentido: ela bate de frente com uma extensa literatura de história institucional do Segundo Reinado, né? Que dizia que o projeto federalista ele perde com a interpretação do ato adicional. Com a interpretação do ato adicional, há uma centralização, e aí os saquaremas ilustrados constroem o Estado Nacional. O que ela está dizendo é que não há um encerramento do projeto federalista, e mesmo no Segundo Reinado, as elites provinciais são elites políticas que participam do centro, que compõem no parlamento com dirigentes da corte, etc, etc. Depois o Christian talvez vá apresentar uma visão alternativa a isso, né? Não quero entrar na polêmica historiográfica propriamente. Importa salientar alguns traços metodológicos da análise da Miriam. Primeiro, a delimitação de uma temporalidade bem clara, bem marcada. Ela está preocupada com o Segundo Reinado. A reconstrução da trajetória dos atores políticos. Não é uma discussão desencarnada dos debates tal como ocorrem no parlamento, nas instâncias locais. E ela reconstrói a trajetória dessas elites, os cargos que ela ocupa, que ela vem a ocupar, né? Uma atenção para contextos e a trama dos interesses, e principalmente o estudo comparativo em detalhe de 3 províncias: São Paulo, Pernambuco e Rio Grande do Sul. Né? Qual a justificativa dessa pesquisa? Qual é o alvo que ela mira? É simplesmente uma curiosidade estudar a matriz institucional do Segundo Reinado? Aí eu cito mais uma passagem, e a última dela. A história da construção do Estado brasileiro foi a história da tensão entre unidade e autonomia. Por outro lado, a participação no interior do Estado de elites com fortes vínculos com os interesses de sua região de origem, e ao mesmo tempo comprometidas com uma determinada política nacional, pautada pela negociação desses interesses e pela manutenção da exclusão social, marcou não apenas o século XIX, como também o século XX. Através do parlamento, essas elites regionais têm imposto uma determinada dinâmica para o jogo político, que se materializa na imensa dificuldade de compreender reformas sociais profundas. Compreender esse fenômeno implica entender a maneira pelo qual essas elites estiveram presentes no processo de construção do Estado brasileiro, de modo a lhe conferir determinado perfil. Só assim se pode entender a longevidade de sua influência.
Então, atenção aqui, a pesquisa parte da época contemporânea da autora, do presente da autora. Parte de um problema contemporâneo que pede explicação. A imensa dificuldade do parlamento em empreender reformas sociais profundas. Qual é a aposta dela? É que esse problema pode ser explicado, esse problema contemporâneo pode ser explicado pela participação das elites provinciais no processo de formação do Estado e de configuração de uma dinâmica política que caracterizaria o Brasil. O passado é uma fonte de inteligibilidade do presente. O historiador não é um colecionador de antiguidades, não faz um passeio ocioso pelo jardim da ciência, para usar uma frase famosa. Então veja, a Miriam, ela está preocupada com o que ela lê nos jornais hoje. Um parlamento que não, nas palavras dela, não consegue empreender reformas sociais profundas. Ela se pergunta por que isso? Há uma dinâmica da política que foi construída num momento específico lá do século XIX, cuja armação ainda não se desmontou, cujo mecanismo ainda não se desmontou. Então, ela vai estudar essa temporalidade mais recuada, para iluminar o presente. Ok? Bom, isso como exemplo de um discurso historiográfico. Então, contextual, preocupado com tramas de interesses, com trajetórias de atores. E aqui haveriam outras possibilidades, né, de construção. Esse é o caso da Miriam. Bom, como exemplo dos usos do passado no discurso histórico-jurídico, vejamos um trecho do João Barbalho. Ao comentar a expressão reunidos em Congresso Constituinte, que está no preâmbulo da Constituição de 1891, ele coloca o problema dos limites das Assembleias Constituintes. A pergunta é a seguinte: o poder constituinte é limitado? Então, a pergunta que ele formula: há limites para o poder constituinte? Vocês sabem a resposta dessa pergunta, por exemplo, da dogmática constitucional de corte de uma determinada tradição, que vai dizer poder constituinte originário é ilimitado. Mas o Barbalho formula a sua resposta a partir de precedentes históricos. Ele cita uma norma de 1821 acerca da eleição dos deputados constituintes brasileiros às Cortes de Lisboa. No artigo 100 dessa instrução elaborada por Dom João VI, havia o seguinte expressão: os constituintes têm poderes amplos para cumprir e desempenhar as augustas funções, mantida a religião católica apostólica romana e a dinastia da Casa de Bragança, tendo por bases fundamentais as da Constituição da Monarquia Espanhola. Fim da citação. Então, o primeiro documento que o Barbalho cita é essa instrução da época do Dom João VI, que traz limitações aos deputados constituintes. Pernambuco, Bahia, que iriam lá para Lisboa. Não podem alterar, por exemplo, a religião. Ele cita ainda um decreto do príncipe regente, Dom Pedro, que convocava a Assembleia Constituinte. E nas instruções estava escrito que, entre aspas, os deputados ficam investidos de toda a plenitude de poderes necessários para as augustas funções de Assembleia, desde que tivessem o decidido zelo pelas causas do Brasil. O que significa esse decidido zelo pelas causas do Brasil? Independência, monarquia, dinastia de Dom Pedro I e a religião católica. Não vou aqui me estender mais, mas o Barbalho ainda cita uma manifestação do Antônio Carlos Andrada na Assembleia Constituinte,
Uma citação em que o Antônio Carlos diz o seguinte: olha, nós não podemos votar uma emenda que viola algumas cláusulas. Por exemplo, a religião católica, para ficar no exemplo que estamos falando. E por fim, o regimento da Constituinte de 1890 trazia a fórmula: prometo guardar a Constituição Federal que for adotada, desempenhar fiel e legalmente o cargo que me foi confiado pela nação e sustentar a união, a integridade e a independência da República. Isso aí era um juramento dos deputados, um juramento que significava a aceitação de limites para a Assembleia. Então vejam, o Barbalho, com base em precedentes históricos, é assim que ele chama, com base em precedentes históricos, o que ele conclui? A existência, na nossa tradição, de restrição dos poderes constituintes ao objeto e termos de sua convocação. Então, a partir dos precedentes históricos, o Barbalho extrai um princípio que tem consequências decisórias para a solução de questões acerca do funcionamento da Assembleia. Sobre, por exemplo, o que eu posso apreciar ou não como emenda. Então vejam, aqui nós temos dois discursos. Não é fácil perceber em que reside a diferença das duas perspectivas. A preocupação comum aos dois autores é com o presente. O passado é passado do presente. Uma diferença central diz respeito... Então, os dois estão preocupados com o presente. O Barbalho tem que explicar, dar critérios para o funcionamento da Assembleia. E a Miriam quer entender por que o nosso parlamento hoje não faz reformas profundas. Os dois têm uma vinculação com o presente. Agora, uma das várias diferenças, né, uma diferença central, diz respeito à relação entre cada um desses discursos e a tomada de decisão. No caso de Barbalho, o princípio da restrição dos poderes constituintes tem uma função diretiva, isto é, se relaciona diretamente com a decisão. Por exemplo, o problema de se decidir se uma determinada proposta pode ser apreciada ou não pela Constituinte. No caso da Miriam, a ênfase está na cognição, no produzir conhecimentos, produzir informação sobre a temporalidade que ela escolheu estudar. Eu diria que na Miriam, a função informativa é mais acentuada do que a função de orientação. A função de orientação fica no pano de fundo. O que o passado me ajuda a entender sobre o presente e agir sobre o presente, isso fica como pano de fundo. No caso do Barbalho, eu tenho uma inversão. A função de orientação, criar condições para a decisão, isso está em primeiro plano. E a função de conhecimento é subordinada a esse interesse decisório. Vamos ficar provisoriamente com essa diferença aqui. Bem, então até agora eu caracterizei dois discursos. Fiz uma diferença. Na sequência, eu vou diferenciar, vou quebrar essa expressão discurso histórico-jurídico. O passado é representado em diferentes tipos de comunicação no sistema jurídico. O discurso judicial, por exemplo, pode fazer referência ao passado para se interpretar uma regra no discurso judicial. Isso pode ser observado, por exemplo, nas decisões recentes do STF. Em um julgamento há 2 semanas, um julgamento numa ação de habeas corpus, acerca do uso de algemas, a ministra Carmen Lúcia inventou uma tradição que remonta às ordenações filipinas. Sem negar que os usos do passado em decisões judiciais sejam de grande importância, eu quero salientar que nos sistemas jurídicos modernos, a solução judicial é estabilizada por formações discursivas em grau de abstração maior.
que é o discurso doutrinário, a dogmática jurídica. Então, há um discurso judicial que faz uso do passado, mas não é dele que eu vou falar, que vai me interessar. Existe um tipo de discurso num grau de abstração maior, que é o discurso doutrinário. Vocês são expostos a esse discurso a todo momento, né? Vamos falar um pouco desse discurso doutrinário. Eu quero chamar a atenção para 3 dimensões desse discurso. Uma dimensão analítica, uma dimensão empírica e uma dimensão normativa do discurso doutrinário. Seja, por exemplo, a seguinte questão: o candidato eleito para o legislativo que troca de partido deve perder o mandato para o partido no qual se elegeu? Do ponto de vista analítico, uma das questões que aparece é a distinção entre regra e princípio. Existe uma regra no texto constitucional que estabelece as hipóteses de perda de mandato do deputado e senador. Agora, a Constituição possui princípios. A distinção entre regras e princípios é uma distinção analítica e é tratada no discurso doutrinário nesse nível, nesse enfoque que é o analítico. O empírico, por exemplo, o histórico dos partidos políticos e o seu funcionamento nos dias de hoje são exemplos de argumentos empíricos. Isso porque importa saber se os partidos possuem uma identidade programática apta a justificar a fidelidade dos candidatos. Então é possível desenvolver um tipo de argumento empírico, por exemplo, que apela para a história. E por fim, argumentos normativos, em especial uma teoria normativa da representação política, para justificar a interpretação correta das normas e valoração dos fatos. Essa distinção entre analítica, empírica e normativa é uma distinção de um autor, Ralph Dreyer, que serviu de base para o Alexis construir os seus 3 modelos de dogmática. Então, o Alexis, e aí possui antecedentes que remontam pelo menos a alguns autores do comecinho do século XIX, falam que a dogmática jurídica possui uma dimensão complexa. Além de normativa, também é empírica e analítica. Ora, o uso do passado, ou narrativas históricas mesmo sobre a história, apareceria nesse tipo de multidimensão da dogmática, apareceria fundamentalmente onde? No empírico ou no normativo. O Barbalho, quando lê o passado e extrai uma normatividade dos exemplos do passado, ele faz um uso do passado como argumento normativo num discurso que é um discurso de dogmática jurídica. Importante observar que os historiadores, o discurso historiográfico recusa o passado como exemplo, o passado como mestra da vida. Mas isso não ocorre entre os juristas. O passado possui uma fonte de normatividade. E isso é um fato, eu vejo isso no texto do Barbalho, né? Muito bem. Então, nessa multidimensão da dogmática, a história ela poderia entrar numa dimensão empírica, e ela entra numa dimensão empírica e entra também numa dimensão normativa. Por fim, há um terceiro nível ainda de abstração no sistema jurídico. Além do discurso doutrinário, os sistemas jurídicos contemporâneos produzem teorias com grau de abstração maior, teorias que refletem sobre a unidade do sistema jurídico. Porque a dogmática não é uma reflexão da unidade, é sempre uma construção conceitual para resolver um problema específico. A unidade do direito, isso é tematizado em teorias com grau de abstração maior. No período contemporâneo, quem desempenha essa tarefa é a teoria do direito. A teoria do ordenamento é um exemplo de teoria da unidade. É uma teoria que quer representar todas as normas jurídicas que são válidas. Quer dizer, essa é uma ambição que nenhuma teoria dogmática específica faz. A representação da unidade do sistema. No século XIX, agora atenção para esse detalhe. No século XIX, quem desempenhava a reflexão da unidade do sistema jurídico era a história.
A escola histórica do direito é uma expressão que nós damos para teorias dogmáticas específicas, então uma teoria da posse, mas também uma reflexão histórica da unidade do sistema jurídico. Colocando em termos simples, grosso modo, por alguma razão que eu não tenho como desenvolver aqui, e tem algumas suspeitas, mas também nem saberia desenvolver, por alguma razão a teoria do direito substituiu o lugar da história como instância, como teoria da reflexão da unidade do sistema jurídico. Bem, não sei se vocês acompanham até agora o que eu estou desenhando. O fato é o seguinte: será que hoje uma teoria, uma história do direito, não a externa, que não estamos falando dela, mas uma história do direito, nesse grau maior, seria possível? Ou isso é uma quimera, é um fóssil do século XIX? Nós que acordamos do sono historicista, né, isso não é possível mais. Então, só existiria uma história do direito como discurso historiográfico, seguindo parâmetros da comunidade dos historiadores. E aí, vejam, professores, eu insisto nisso, professores de direito podem pertencer a essa comunidade de historiadores, não é um conflito de faculdades, né? E aí, dentro do direito, o máximo que nós teríamos é esse uso da história fragmentado, na dogmática, nos discursos judiciais, mas não teríamos mais esse discurso que faz a reflexão da unidade. Será que é isso? À primeira vista parece que sim. No Brasil é difícil encontrar hoje em dia alguma narrativa interna do sistema jurídico que faça as vezes de reflexão da unidade. É raro encontrar isso. No passado, eu cito um exemplo. Silvio Romero, quando escreveu um famoso relatório opinando pela aprovação do Código Civil na Câmara dos Deputados, é um relatório do Silvio Romero, era uma síntese da história do direito nacional, que fornecia uma visão integrada da dogmática do direito privado e das tentativas de codificação. Esse texto do Silvio Romero não é uma história do direito que passaria pelo crivo da comunidade dos historiadores. É uma outra coisa. Também não é de um discurso dogmático. Talvez seja essa teoria, esse discurso da reflexão historicamente orientado. Mais recentemente, um autor que me parece que trabalha nesse registro é o Gilberto Bercovici, que é um autor que vocês leem, que é uma pessoa muito querida, muito próxima nossa. E eu discuto muito com o Gilberto, e eu acho que o registro do Gilberto não é o registro externo. Não é um registro também de dogmática constitucional, é uma outra coisa, né, que tem uma dignidade própria. Me parece que é esse discurso que faz a reflexão da unidade do sistema jurídico e, diferentemente da teoria do direito, a matriz não é uma matriz na lógica, na filosofia analítica, mas na história. Então, no Brasil, praticamente nós não temos isso. Agora, nos Estados Unidos é diferente. Recentemente, um autor chamado Edward White escreveu em 2002 sobre o historical turn, o giro histórico no constitucionalismo norte-americano. Essa X-turn, vocês logo vão descobrir que é uma expressão bastante usada na comunidade dos intelectuais contemporâneos. Então vamos falar em linguistic turn, sempre tem algum giro acontecendo no século XX. O White aqui é o primeiro que eu vejo falar em um historical turn no constitucionalismo norte-americano. E aí eu fui ler esses autores. Frank Michelman, Bruce Ackerman, o nosso advogado de defesa que apareceu lá no início,
Cass Sunstein. O que vai dizer o White? E aí eu prometo que mais em 15 minutos eu termino, 10 minutos eu termino. O que vai dizer o White? O giro historicista que já ocorreu nos Estados Unidos é uma reação à chamada matriz contra-majoritária. Em 62, Alexander Bickel escreveu um livro muito influente sobre o controle de constitucionalidade nos Estados Unidos. O Bickel dizia que a Corte bloqueia as iniciativas majoritárias de mudança legislativa do direito. Então, por isso que a Corte desempenha um papel contra-majoritário. Entre nós, com a crescente importância do controle de constitucionalidade desde 88, ficamos conhecendo esse tipo de argumento. Vocês já sabem desse tipo de argumento, né? O controle de constitucionalidade é democrático ou não? O déficit de democracia do controle de constitucionalidade. Isso é um tema batido já. Mas o que vai dizer o White? O que o Bickel, a agenda de pesquisas do Bickel, teria se esgotado na década de 70. E há uma série de autores que procuram resolver o dilema contra-majoritário. Eu preciso da Corte porque ela preserva a Constituição, mas a Corte é contra-majoritária. Para se resolver isso, se faz o recurso à história. Então há o debate do originalismo nos Estados Unidos e há o resgate do republicanismo. Atenção para esse ponto. Alguns autores constitucionalistas norte-americanos propõem uma teoria normativa da democracia que reinscreve a jurisdição constitucional como sujeito cooperante na deliberação política. Um autor decisivo para a retomada do republicanismo como leitura alternativa à leitura liberal é Frank Michelman. E ele faz isso com uma narrativa histórica. Qual é o lugar dessa narrativa? Isso não é história do direito como discurso historiográfico. O Michelman, o Ackerman representam a unidade da história constitucional norte-americana. É uma interpretação, com certeza inventada, construída, de uma unidade da história constitucional. E com isso, eles querem influir na dogmática constitucional e, por tabela, depois na discussão judicial. Tem mais 5 minutos. A conclusão, então, não dá para continuar a leitura, mas a conclusão seria essa. Nos Estados Unidos, há um tipo de história constitucional que é interna ao sistema jurídico, que é uma representação da unidade do sistema jurídico, que compete no nível de abstração com teorias do direito, com teorias da Constituição. Isso ainda nós não temos no Brasil. Então, me parece que é defensável falar de duas histórias, cada qual tem a sua dignidade. E defender essa diferença é uma pré-condição para entender os contatos que vai existir entre as duas histórias. O republicanismo, só para ficarmos com esse exemplo, o republicanismo ele foi recuperado por cientistas políticos, por historiadores da política. Pocock, Gordon Wood. Então, agora, quando isso aparece no Michelman, desempenha uma outra função, que não é uma função simplesmente cognitiva, já é uma função de orientação, uma função diretiva, semelhante à do Barbalho, mas que não se confunde com a do Barbalho, porque o do Barbalho está no nível de um discurso dogmático, então é mais pontual, mais orientado a uma pergunta específica, etc. Então eu defendo a diferença é pré-condição para a relação. Defender essa diferença não significa, porém, defender as aberrações do libelo acusatório que aparecia lá no início. Me parece que aquelas aberrações só existem porque nós não desenvolvemos essa instância interna do próprio sistema jurídico que realiza uma filtragem, uma apropriação seletiva do que se discute na comunidade dos historiadores.
Isso para não fazer comparação com sociólogos, etc, etc. Para encerrar, eu quero deixar claro o que eu não quis dizer, pelo amor de Deus. Não quis dizer que a faculdade de Direito deve estudar um tipo e não outro. Não quis dizer que autonomia significa isolamento. O discurso histórico-jurídico possui relações com o discurso histórico, mas há uma diferença, e essa diferença se relaciona ao tipo de direção que essa reflexão da unidade oferece para a dogmática e para o discurso judicial. É isso que eu preparei como primeiro momento, tá bom?